Fala, minha querida, meu querido, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Tchê, professor de Química, e aqui a gente resolve questões de vestibular, tira dúvidas sobre Química, conversa um pouquinho sobre preparação. Espero que vocês gostem. Se o vídeo for bacana, por favor, deixa um comentário, deixa o seu like, porque isso motiva, o professor a continuar fazendo conteúdos aí para disponibilizar no YouTube. Vamos hoje então falar sobre a prova da Santa Casa 2022. Vamos resolver a prova de conhecimentos gerais nesse vídeo. Vamos nessa? Sem grandes delongas? Eis aqui a primeira questão. Nós temos aí da questão 51 à questão 61 para resolver. Vamos começar aqui com uma questão que envolve processos de separação de misturas. Bora dar uma olhada? A destilação a vácuo é uma técnica experimental empregada em separações de misturas com temperaturas de ebulição elevadas. Na figura é apresentado um esquema de uma aparelhagem de destilação a vácuo, na qual se emprega uma bomba de vácuo convencional que mantém a pressão no interior do sistema em cerca de 0,3 atm. Você já parou para se perguntar por que isso? Vamos pensar, por que eu crio, entre aspas, vácuo? Eu diminuo a pressão interna ali do sistema e isso gera uma diminuição na temperatura de ebulição. Isso é explicado, queridos? Vamos dar uma olhada aqui. Vou fazer um gráfico para te relembrar. Imagina que eu tenho aqui, eixo Y, eixo X, e aqui no eixo Y eu coloco pressão máxima de vapor. E no eixo X eu coloco a temperatura em graus Celsius mesmo. Legal, a pressão máxima de vapor de qualquer líquido sempre aumenta com o aumento da temperatura. Então é muito comum você ver um gráfico mais ou menos com essa carinha aqui, ó. Algo assim, A pressão máxima de vapor aumentando com o aumento da temperatura. Beleza. E aí, queridos, uma outra coisa que é legal para a gente resolver essa questão bem é o conceito de ebulição. Quando é que um líquido entra em ebulição? Um líquido entra em ebulição quando a pressão máxima de vapor desse líquido se iguala com a pressão atmosférica daquele local. Vou repetir. A temperatura de ebulição, o ponto de ebulição é atingido quando a pressão máxima de vapor do líquido se iguala com a pressão atmosférica local. Então imagina nesse gráfico que a gente tem que a pressão atmosférica local está aqui e vale 1 atm. Quando a pressão for igual a 1 atm, qual vai ser a temperatura de ebulição? Eu levo até o gráfico e esse ponto em que se encontra a curva da pressão máxima de vapor com essa pressão atmosférica local, isso vai me dar a temperatura de ebulição. Então, a temperatura de ebulição para esse líquido nessa situação está ali, certo? É aquela temperatura que aparece. Vamos já vincular ao enunciado? No enunciado, ele conta para a gente o quê? Ele conta para a gente que a temperatura de ebulição vale 108 graus Celsius quando a pressão for de 1 atm. Então, aqui eu estou dizendo que a temperatura é de 108 graus Celsius. Entendeu? Agora, quando a temperatura, a pressão no interior do destilador é, por exemplo, 0,38, então eu estou dizendo assim que a gente baixou aqui, claro que não vai ser bonitinho o gráfico em escala, Eu fiz qualquer coisa ali. Então, por exemplo, imagina que aqui seja o valor 0,38 que ele fala. Quando a pressão for 0,8, a gente vai ter, essa situação aqui. E aí, a temperatura de ebulição é essa aqui. Entendeu? A temperatura de ebulição é atingida quando a pressão máxima de vapor do líquido se iguala com a pressão atmosférica local. Nesse caso, então, a temperatura vai ser de 82, conforme aparece ali na tabela. Beleza? Então, só para te relembrar essa lógica de que a ebulição só é atingida quando a pressão máxima de vapor do líquido se iguala com a pressão atmosférica local. Se você, dentro do destilador, está diminuindo a pressão, você vai diminuir a temperatura de ebulição daquele líquido. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar a leitura, Aproveitando para revisar, A gente aproveita essas resoluções para tentar dar uma força. Então, ele fala assim,
Na tabela são apresentadas essas informações de temperatura de ebulição do álcool isobutílico em diferentes condições de pressão. Beleza. E aí ele continua. Na purificação do álcool isobutílico por destilação a vácuo, que é esse sistema, a pressão de vapor do líquido na temperatura em que ocorre a ebulição é... E aí você está vendo as alternativas? Mais baixa, igual, mais alta, mais baixa, mais alta. Enfim, as alternativas ali vão trazer essa lógica. Na purificação do álcool isobutílico, a pressão de vapor do líquido na temperatura em que ocorre a ebulição é mais baixa do que a pressão de vapor na temperatura de ebulição em condição de pressão de 1 atm. Certo? Se você está diminuindo a temperatura de ebulição, é porque você diminuiu a pressão. Você está num sistema a vácuo, entre aspas. Por que eu digo entre aspas? Porque não existe o vácuo perfeito. Vácuo perfeito seria pressão zero, mas a gente tem uma diminuição da pressão, como foi dito ali. Beleza? Então aqui essa primeira lacuna é preenchida com mais baixa do que. Quer ver? A pressão de vapor do líquido na temperatura em que ocorre a ebulição é mais baixa do que sua pressão de vapor na temperatura de ebulição nas condições de pressão de 1 atm. Beleza? A condensação do vapor do álcool isobutílico no condensador ocorre numa temperatura também mais baixa do que ocorre em 1 atm, porque a condensação vai acontecer na mesma temperatura em que houve a ebulição. A condensação é o contrário, né? Entrou em ebulição numa temperatura menor. Vamos supor que eu consegui baixar a pressão no destilador para 0,38, só como hipótese, tá? Para usar os dados aí do enunciado. Vamos supor que eu consegui baixar a pressão lá no interior do destilador para 0,38. Então a temperatura de ebulição é 82. Então o líquido entra em ebulição a 82 e vira vapor. E ele também vai condensar a 82. Faz sentido? Então também vai ser temperatura mais baixa do que se estivesse acontecendo a 1 atm. Legal? Então nossa resposta aqui da primeira questão é... letra A. Boa! E serviu para a gente relembrar o que é ebulição, né? O conceito da ebulição e como o vácuo, ou entre aspas, a diminuição da pressão ali onde ocorre a destilação, influencia na temperatura de ebulição. Beleza? Próxima questão, queridos, é a questão que eu considero a mais difícil da prova. Já começa na porrada já. Certo? É uma questão de estequiometria, uma questão que vai exigir um pouquinho de paciência e de continhas da nossa parte. Então, respira e vamos lá. O composto silicato de sódio é um adesivo inorgânico denominado vidro líquido e é produzido a partir da reação entre o carbonato de sódio e o dióxido de silício. Está ali a equação. Eu vou só copiar aqui do lado a equação para a gente, tá? Então vamos ter aqui Na2CO3, espera aí. Vamos ter aqui, vou colocar de preto mesmo, Na2CO3 mais SiO2, formando o Na2SiO3, Na2SiO3 mais CO2. Beleza até aqui? Beleza, né? Só copiei a equação, nada demais. Em um processo industrial, foram inseridos no reator 200 kg da mistura reacional. Então, somando a massa de carbonato de sódio com a massa do dióxido de silício, você tem 200 kg. Após todo o carbonato de sódio ter sido consumido, portanto ele é o reagente limitante, a massa de sólidos no compartimento reacional era de 156 kg. Agora pensa comigo, o que é isso aqui? A massa de sólidos no compartimento reacional era de 156 kg. Quem está no compartimento nesse momento? Lembrando que o CO2 é gasoso. CO2 foi produzido e foi embora. Você consumiu todo o carbonato de sódio. Então, você teve sobra de dióxido de silício.
tem um pouquinho de dióxido de silício que sobrou ali dentro. E tem o Na2SiO3, que é o silicato de sódio, que se formou. Então, esses 156 quilos são a mistura do Na2SiO3 que se formou e o SiO2 que sobrou na reação. Então, você começa a entender a dificuldade da questão. Na mistura reacional adicionada ao reator, eu quero no final saber o percentual de dióxido de silício. Pessoal, o primeiro passo numa questão de estequiometria é determinar a massa molar de todas as substâncias participantes. Beleza? Então vamos para a luta. Eu preciso saber a massa molar do Na2CO3. E essa prova tem a tabela periódica no final. Então você escreveria certinho, né? Pegaria as massas molares e calcularia aí. Eu vou calcular a do Na2CO3 só para te lembrar como é, e depois eu vou escrever já o valor das outras, tá bom? Na2CO3. Aí você vai pegar 2 vezes a massa do sódio. Você consulta lá na prova, 23. Mais a massa do carbono, é um átomo de carbono, então o carbono tem uma massa igual a 12. Mais 3 oxigênios, e aí você consulta lá e vai ver que cada oxigênio é 16. Então aqui nós teremos 2 vezes 23, que é 46, mais 12, mais 48, que é 3 vezes 16. Isso dá 106 gramas por mol. Beleza? 106 gramas por mol. Maravilha. E aí eu vou escrever já, tá calculadinha, a massa molar do SiO2, certo? Massa molar do SiO2 vai ser 60 gramas por mol. Você obtém do mesmo jeito, calculando bonitinho a massa do silício mais 2 vezes a massa do oxigênio. E nós temos também a massa molar do Na2SiO3. Massa molar do Na2SiO3, se fizer 2 vezes a massa do sódio, mais a massa do silício, mais 3 vezes a massa do oxigênio, isso dá 122 gramas por mol. Boa? Boa. Eu vou trazer a equação aqui para baixo para a gente já usar ela, tá bom? Então, o primeiro passo foi calcular as massas molares de todo mundo. Ó, joguei lá para cima para a gente ganhar espaço. Beleza, massa molar de todo mundo. Agora, qual é a proporção estequiométrica dessa reação? Ela está balanceadinha, então ela é toda na proporção 1 para 1 para 1. Concorda? Eu tenho 1 mol de Na2CO3 reagindo com 1 mol de SiO2, formando 1 mol de Na2SiO3. Maravilha, né? O CO2 eu estou esquecendo, ele não vai participar do processo, ele foi formado, ele foi-se embora, beleza? Então pronto, vamos transformar isso para massa? Vamos transformar isso para massa? A massa, então, de Na2CO3, que corresponde a 1 mol, são 106 gramas. São 106 gramas. A massa de SiO2, que corresponde a 1 mol, são 60 gramas. A massa de Na2SiO3, que corresponde a 1 mol, são 122 gramas. Então, eu estou dizendo que a proporção é 1 mol para 1 mol para 1 mol, que em massa se traduz para isso. 106 para 60 para 122. Suave? Beleza. Agora vamos começar a luta, hein, queridos? Primeiro, eu sei que as massas de... a massa de Na2CO3 somada à massa de SiO2 que eu tinha no começo vale 200. Vale 200. Então vamos lá. Eu sei, vou escrever aqui do lado, ó, X mais Y vale 200 quilogramas. Certo? Vale 200 quilogramas. Agora, vamos pensar. Vamos refletir aqui. Cara, a gente precisa discutir quanto de carbonato de sódio realmente reagiu. Quanto de carbonato de sódio realmente reagiu? Vou chamar de X. Pode ser? Vou chamar de X, que é a massa de carbonato de sódio que eu tenho no começo.
a massa total, certo? O X que está aqui, ó, esse X aqui é a massa de carbonato de sódio que realmente reagiu todo. Então eu vou chamar de X. Então eu vou descobrir X, certo? E eu quero saber a massa de SiO2 que realmente reagiu. Dá para a gente fazer, né? Vamos chamar aqui de Z. Por que eu estou chamando de Z? Porque a massa de SiO2 que reagiu é diferente da massa de SiO2 que tinha no começo, que eu já chamei de Y. Entendeu? E aí eu vou descobrir o excesso de SiO2. O quanto sobrou de SiO2 é o que tinha, Y, menos o quanto reagiu, Z. Complexo, né? Mas vamos com calma. Então, eu posso dizer aqui, ó, que Z vai ser igual a quanto? Z vai ser igual a 60 vezes X sobre 106. Fiz a regrinha de 3. Certo? Apliquei aqui a regrinha de 3, 106 vezes Z igual a 60 vezes X. Aquela famosa multiplicação em cruz. Vou dar mais espaço para a gente. Como eu te disse, é a questão mais difícil da prova. Tá? 60 sobre 106x. Guarda essa informação. Dá para descobrir quanto de Na2SiO3 reagiu? Sim, regrinha de 3 de novo, em função do x. Então, aqui eu vou chamar de W, a quantidade de Na2SiO3 que reagiu de fato. Dá para descobrir quanto vale W? Dá. Regrinha de 3. Essa eu vou apresentar aqui para vocês. Ó, x vezes 122 tem que ser igual a 106 vezes W. Então, W vai ser igual a 122x sobre 106. Certo? Isso em gramas. Beleza? Então, agora virou matemática, queridos. Confere comigo. Eu sei que a soma... Olha bem o que eu vou fazer. Eu sei que a soma entre a quantidade de SiO2 que sobrou e a quantidade de Na2SiO3 que eu tenho vai ser 156 quilogramas. Então, observa, qual é a quantidade que sobrou de SiO2? Ó, vou escrever aqui do lado. Sobra de SiO2. Você já deve estar pensando assim, meu Deus, professor, eu fazer isso aqui na hora da prova é complicado. Sim, foi uma questão difícil. Uma questão que talvez seria melhor você ter pulado na hora da prova, viu que começou a enroscar, pula e se sobrar tempo você faz, né? Então, assim... a gente tem que saber ter o feeling, né, de interpretar e olhar e dizer, nossa, essa questão vai dar um trampo danado. Mas vamos lá, quanto sobrou de SiO2 mesmo? O que sobrou de SiO2 é quanto tinha, Y, menos a quantidade que realmente reagiu, que é Z. Certo? Quanto sobrou de SiO2. E aí o que eu estou dizendo para vocês é que a quantidade que sobrou de SiO2, que é Y menos Z, mais a quantidade que formou de Na2SiO3, isso dá 156 quilogramas. E aí vocês vão ficar com um sistema de duas equações e duas incógnitas. Vê se você vai concordar comigo. Ó, vou descobrir aqui que Y menos Z, quanto dá Y menos Z? Né? Y menos Z, vamos ver se eu consigo fazer de um jeito diferente. Não, vai ter que ser isso. Vai ser Y menos Z, Y menos 60x sobre 106, Y menos Z mais o W, que é 122x sobre 106. Desiste não! X menos Z mais W, isso dá 156. Multiplica tudo por 106 aí para ficar bonito. Vai ficar 106y mais 60x mais 122x. Isso vai ser igual a 156 vezes 106. 156 vezes 106,
continha aí. Isso dá 16.536. Certo? Então, como é que fica essa equação? No final das contas, 106y, vamos chamar aqui 122x mais 60x, isso dá 122 mais 60, 182x, né? Mas aqui é menos 60, ó, quase que eu fiz bobeira aqui, ó, menos 60. Percebeu ali? Tem que ficar atento. Y menos 60x mais 122x. 122 menos 60, isso dá 62x, né? Então, nós ficamos com 62x mais 106y, isso dando 16.536. Lembra que tinha aquela primeira equação ali que x mais y é igual a 200? Vamos multiplicar essa primeira equação por 62. Então vai ficar quanto aqui multiplicando essa equação por 62? Vai ficar 62x mais 62y, isso vai ser igual a 200 vezes 62. 200 vezes 62 é 12.400. Pronto. Você está com um sistema de duas equações e duas incógnitas. Então, antes de eu finalizar a questão, vamos retomar o que a gente fez até agora. Primeiro, descobrimos as massas molares de todo mundo. Pá. Segundo, vimos a proporção estequiométrica da reação. 1 para 1 para 1. Transformei para massa. 106 gramas de Na2CO3 reagem com 60 gramas de SiO2, formando 122 gramas de Na2SiO3. Beleza. E aí a gente interpretou a questão, que é a parte mais difícil. Entendeu que foram inseridos no reator 200 kg da mistura reacional. Então a mistura reacional era constituída dos dois reagentes. Aí eu chamei de X e Y as massas deles e disse que X mais Y é 200. E a parte mais difícil agora é entender que depois de todo o carbonato ter sido consumido, o que está nas entrelinhas disso? O carbonato de sódio é o limitante. Então ele foi todo consumido. Se ele foi todo consumido, SiO2 teve sobra. Ele não foi todo consumido, o segundo reagente. Então, aquilo que eu vou ter dentro do reator de sólido é constituído do produto formado, Na2SiO3, que eu chamei de massa W, e do excesso de SiO2, ou seja, o que sobrou de SiO2. A quantidade que sobrou de SiO2 nada mais é do que a quantidade que você gastou, a quantidade que você tinha menos a quantidade que você gastou. Que bonito, certo? Agora vamos que vamos, tá? Então daí o resto virou matemática e agora a gente está finalizando a matemática do problema. Então, vamos fazer a de cima menos a de baixo e a gente vai ficar aqui fazendo a de cima menos a de baixo, nós vamos ficar com 62x menos 62x corta, 106y menos 62y, isso dá 44y. Certo? 44y. E aí, 16.536 menos 12.400, isso dá 4.136. Ó, 4.136. Então, finalmente, descobrimos quanto vale y. Y vai valer 94 quilos. Certo? Y vai valer 94 quilos. E ele quer saber justamente o percentual de dióxido de silício que tinha na mistura. E aí pronto, aí essa é a parte ok da questão. Assim, bom, se a mistura tinha 200 quilos, ó, 200 quilos correspondem a 100% da mistura. Então 94 quilos correspondem a quanto? X%. E esse x% vai ser igual a 94 sobre 200 vezes 100. Isso vai dar aproximadamente 47%. Ufa! 47%. Nossa resposta, letra D de dado. Repito, queridos,
questão mais enjoada da prova. Você vai ver que as outras não vão ir por esse caminho, mas é uma questão difícil. Beleza? Tá? Espero que tenha ficado clara a explicação, espero que vocês tenham entendido, mas é uma questão de alto nível aí de estequiometria. Beleza. Gente, seguindo o jogo aqui, só estou organizando aqui o negocinho, beleza. Ótimo. Legal. Vamos em frente então. Temos aqui a questão de número 53. Questão 53. Na tabela são apresentadas informações sobre a mistura gasosa presente na atmosfera em duas diferentes altitudes. Na troposfera, que é a mais próxima da crosta terrestre, e na mesosfera, que fica acima de 50 km da crosta. E aí tem os valores. Na troposfera, a densidade do ar é 1, temperatura 17 graus Celsius, pressão 1 atm. Na mesosfera, 7 vezes 10 a menos 6 é a densidade do ar, temperatura X e a pressão de 4,2 vezes 10 a menos 6 atm. Considerando que a massa molar do ar em toda a atmosfera é aproximadamente constante, igual a 29 gramas por mol, ele quer saber o valor da temperatura na mesosfera, representado na tabela pela letra X. Queridos, o jogo aqui é você lembrar de duas coisas. Primeiro, essa é uma questão de gases. Se é uma questão de gases, não deixa a temperatura em Celsius, já passa para Kelvin. E lembra que a temperatura passando de Celsius para Kelvin é 273 mais a temperatura em Celsius. No caso aqui, mais 17. Então aqui é 290 Kelvin, né? 273 mais 17, 290 Kelvin. Pronto, isso já resolveu. Segundo ponto, existe uma fórmula que relaciona a densidade de gás com as grandezas que aí aparecem. Densidade de um gás é igual a pressão vezes massa molar dividido por R vezes a temperatura T. Pressão vezes massa molar dividido por R vezes a temperatura T. A gente consegue deduzir essa fórmula a partir da equação de Clapeyron, mas eu já vou usar ela direto aqui. Legal? Então, o que você está percebendo? Ele disse que a pressão muda. Ó, a pressão muda. A pressão vai de 1 para 4,2 vezes 10 a menos 6. A massa molar é constante, que é a massa molar do ar. Ele disse aqui, ó, no enunciado que ela é constante igual a 29. O R é a constante universal dos gases. E a temperatura é o que eu quero saber, né? E ele muda a densidade também. Então a gente vai ter que aplicar a formulinha, pessoal. Se só mudassem duas coisas, eu conseguiria fazer uma regrinha de 3. Mas aqui ele está alterando o valor da densidade. Ó, a densidade vai de 1 para 7,6 vezes 10 a menos 10, da pressão, e também agora ele quer saber sobre como a temperatura vai se comportar. Então eu vou escrever assim, olha, eu sei então que a temperatura, vou isolar a temperatura nessa fórmula. Temperatura vai ser igual a quê? Temperatura vai ser PM, P vezes M, sobre D vezes R, ou R vezes a densidade. Tá? Aí eu vou chamar de troposfera de situação 1 e mesosfera de situação 2, pode ser? Então a temperatura T1 vai ser igual a pressão P1 vezes a massa molar, que não muda, dividido por R, que não muda, vezes a densidade na situação 1. E a temperatura T2 vai ser igual a P2 vezes a massa molar, que não muda, dividido por R vezes a densidade 2. Você está vendo onde a gente vai chegar, certo? Então, dividindo T1 por T2, por exemplo, vamos fazer aqui T1 sobre T2, isso vai dar o quê? T1 sobre T2, M e R cortam. T1 sobre T2, M e R cortam. Então, fica P1 sobre D1, P1 sobre D1, vezes o inverso de P2 sobre D2, já que eu estou dividindo.
vezes D2 sobre P2. Beleza? E aí fica P1, substitui agora tudo, P1, 1 atm. Densidade D1 vale 1. Então essa parte aqui é de boa, né? P1 sobre D1 vezes D2. D2 é 7 vezes 10 a menos 6. 7 vezes 10 a menos 6 sobre P2, que é 4,2 vezes 10 a menos 6. Então, 10 a menos 6 com 10 a menos 6 dá-lhe chance. Cortou aqui. Então, a sua conta vai ser T1 sobre T2 igual a 7 sobre 4,2. Beleza? T1 sobre T2 é igual a 7 sobre 4,2. Mas tem jogo aqui. E se eu multiplicar ambos por 10? Fica 70 sobre 42. Mas 42 é divisível por 7. Então, 70 dividido por 7 é 10. 42 dividido por 7 é 6. 10 dividido por 2 é 5. 6 dividido por 2 é 3. Que bonitinho! Tá ficando legal. Beleza? Então, T1 sobre T2 é igual a 5 terços. Só que T1 eu sei quanto vale. T1 vale 17 graus Celsius. Mas qual é a pegadinha? Você não vai botar 17 graus Celsius aí. Você vai botar em Kelvin, porque a temperatura nessas fórmulas de gases tem que estar em Kelvin, não esquece. Então, a T1 aqui vale 290 Kelvin. Certo? 290 Kelvin. 290 Kelvin sobre T2, isso é igual a 5 terços. Então, a temperatura T2 é igual a 3/5 de 290. Certo? 3/5 de 290. Se você fizer essa conta, isso aqui vai dar 174 Kelvin. Pode conferir. 174 Kelvin. Mas, gente, não tem essa resposta aqui em Kelvin. Você tem que retransformar para Celsius. Mas agora está tranquilo. A temperatura em Celsius é igual aos 174 Kelvin menos 273. Certo? Lembra? Vou voltar aqui só para você não ter dúvidas. Eu sei que temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Eu quero voltar para Celsius. Então, a temperatura em Kelvin, eu descobri que é 174, isso é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, a temperatura em Celsius é 273, perdão. Vai ser 174 menos 273. E isso vai dar menos 99 graus Celsius. Beleza? Não dá para dizer que é uma questão simplesinha também. Resposta a letra B de bola. Beleza? Então, isso aqui é muito interessante. Muito interessante. Mas percebam que eu estou tentando fazer na calma. Aí qualquer coisa você vai pulando, vai na questão que você quer ver resolvida com cuidado. Mas eu estou tentando fazer com toda a calma para você entender as fórmulas, entender as relações. Beleza? Essa é a questão 53. Vamos para a questão 54. Questão 54 é uma questão que fala sobre ácidos e bases, equilíbrio iônico. Questões sobre equilíbrio iônico. Ele pede para você considerar soluções aquosas 0,1 mols por litro de 3 substâncias, ácido bórico, procaína e piridina. E ele fala que o ácido bórico é um ácido monoprótico. O que significa monoprótico mesmo? Que tem só um hidrogênio ionizável. Isso é o monoprótico. A procaína é uma amina monobásica, então está dizendo que é uma base, certo? A piridina também é uma amina monobásica. Ok. E ele dá os valores de constante de ionização. O que a gente sabe sobre constante de ionização? Quanto maior o valor da constante de ionização, mais forte é o ácido ou a base, dependendo de quem eu estou falando, certo? Então, quanto maior a constante de equilíbrio, maior a ionização ou dissociação da base.
Devido aos baixos valores das suas constantes de ionização nas soluções aquosas, as concentrações dos seus produtos de ionização são muito menores do que 0,1 mols por litro. Comparando-se os valores de pH das soluções aquosas 0,1 mols por litro dessas substâncias, medidos sobre as mesmas condições de temperatura, tem-se. Queridos, lembra de uma coisa. Quanto menor o pH, mais ácido. Certo? E quanto maior o pH, mais básico. Dos três aí, eu só tenho uma substância ácida, que é o ácido bórico. Então, o ácido bórico, que é o primeiro aqui, ele tem que ter o menor pH, porque ele é o ácido. Entendeu? E ele, com certeza, vai ter o menor pH dentre esses três, porque ele é o único ácido. Quanto menor o pH, mais ácido. Como ele é o único ácido, ele é o menor de todos. Então, eu já posso marcar, na verdade, cancelar as alternativas que têm o pH1 sendo maior do que algum deles. Por exemplo, letra A. Não tem jeito. Ele está dizendo que o pH1 é maior que o pH2. Mentira! Mentira! Ele está dizendo na C que o pH1 é maior que o pH2. Mentira! Em outras, por enquanto, a gente não pode cortar, né? O pH1 é menor do que, pH1 menor do que, pH1 menor do que. Mas já eliminamos duas só de saber isso, tá? E outra coisa, gente, quem é a base mais forte dentre o 2 e o 3? Lembra que quanto maior o Kb, significa mais básico, que vai significar maior valor de pH. Quem é mais básico tem maior valor de pH. Então, como a procaína tem um Kb 10 a menos 5 e a piridina tem um Kb 10 a menos 9, então isso significa que a procaína é mais básica, é mais forte, tem o maior valor de pH. Então, a gente vai ficar com a seguinte sequência. O pH1 é o menor de todos. Depois vem o pH3. Que é o menor de todos. O menor não, dentre as bases, é o de menor pH. E depois vem justamente a segunda, que é a mais básica, portanto vai ter o maior valor de pH. Fez sentido? Espero que sim. Então a gente vai achar a alternativa que tenha o pH2 sendo o maior de todos. Como ele está em todas colocando 1, 2 e 3 em sequência, então basta a gente fazer uma alteração aqui para ficar igual à alternativa. O pH3 é o maior. O pH2 está no meio. Opa! O pH2 está no meio, então joga ele aqui. Só que eu tenho que dizer agora que o pH2 é maior que o pH3. Então vai ser algo assim, ó, pH2 maior que o pH3. Beleza? Achou a alternativa aí? Ó, pH1 menor que pH2, mas pH2 maior que o pH3. Letra E. Observa aí. Certo? Então uma questão de pura percepção da questão de pH ser menor o pH meio mais ácido, maior o pH meio mais básico, e você relacionar também com os valores das constantes de equilíbrio. Ótima questão, boa questão. Tranquilo? Próxima, questão 55, queridos. A questão 55 diz assim: os resíduos químicos produzidos em laboratório de ensino e pesquisa devem ser tratados adequadamente antes de serem descartados. A remoção de íons crômio 3 de soluções descartadas é feita pela adição de uma solução de hidrogeno fosfato de sódio, com a formação do composto insolúvel fosfato de cromo 3, CrPO4, representado no equilíbrio. Então ele deu um equilíbrio químico, um equilíbrio iônico, presença de íons ali. Cromo 3+, mais HPO4 2-, formando o fosfato de cromo, que ele disse aí, fosfato de cromo 3, que ele disse que é um sólido, insolúvel, mais H+. Ele diz assim, a formação do fosfato de cromo. Quem é fosfato de cromo? Esse rapaz. A formação do fosfato de cromo é favorecida, então eu quero que este equilíbrio desloque no sentido de favorecer a formação do fosfato de cromo. É favorecida ao se adicionar ao equilíbrio reacional uma solução aquosa contendo. Pessoal, para a gente
favorecer esse equilíbrio para a direita, a gente tem que alterar as concentrações dos íons que estão em solução ou de íons que interagem com íons que estão em solução. Por exemplo, para que eu tenha o fosfato de cálcio sendo favorecido, eu teria que ver o consumo de H+. O H+ deveria ser retirado do sistema, porque daí, pelo princípio de Le Chatelier, esse equilíbrio desloca para a direita, né? No sentido de formação do CrPO4. O que faria o H+ ter a sua concentração diminuída? A adição de hidroxila no meio. Se você adiciona a hidroxila vai interagir com esse H+, vai puxar esse H+ para ela e formar água. Então, ao adicionarmos hidroxila, esse equilíbrio desloca no sentido que o enunciado quer, de formação do fosfato de cromo 3. Então, uma questão mais direta, resposta: ao adicionarmos hidroxila, o sistema desloca para a direita. Perceba que adicionar Na+, não altera nada no equilíbrio, ele não interage com ninguém ali. Assim como NO3- não interage com ninguém ali. H+, se você adicionasse H+ no sistema, o equilíbrio deslocaria no sentido oposto ao que eu quero. Ele deslocaria para a esquerda. E se eu adicionasse Cl-, também não interagiria com ninguém. Legal? Então a resposta realmente letra C. Então você vê o contraste entre essa questão 55 e a questão 52 de estequiometria que a gente fez agora há pouco. Né? A gente passou um bom tempo fazendo a questão. Agora essa aqui, mais direta. Vamos em frente? Questão 56, queridos. Questão 56, concentração. Concentração. Vamos lá. Essa questão 56 diz assim: em um experimento de química, foi feita a determinação do teor de hidróxido de amônio numa amostra de um produto tonalizante para cabelos de uso em salões de cabeleireiros. Para o procedimento, foi pesado 1 grama do produto. Deixa eu já ir marcando isso aqui. Foi pesado 1 grama do produto, o qual foi transferido para um balão volumétrico com capacidade de 50 ml. O volume foi completado com água destilada. E essa solução foi empregada para as análises químicas. Então você criou uma solução pegando 1 grama do produto e colocando num balão volumétrico e completando com água, até um total de 50 ml. É isso que a gente vai entender. O resultado dessas análises revelou que o tonalizante apresentou o teor de 52,5 mg de NaOH, 52,5 mg de NaOH por grama do produto. Então, o que ele está dizendo? Em 1 grama do produto, quanto você vai encontrar de NH4OH? 52,5 miligramas de NH4OH. É isso que ele está falando. E 1 grama do produto é exatamente quanto você usou. Né? Foi pesado 1 grama do produto e aí você colocou lá dentro do balão volumétrico e completou com água. Então a quantidade de NH4OH que temos é essa, 52,5 miligramas. Que são 52,5 vezes 10 a menos 3 gramas. Né? Então vamos a partir de agora chamar de M1, é a massa de soluto. Né? Sempre que eu me refiro a soluto eu vou usar o índice 1. A massa de soluto é de 52,5 vezes 10 a menos 3 gramas. E para isso, queridos, eu também vou precisar da massa molar do NH4OH. Massa molar do reagente NH4OH, na verdade do soluto NH4OH, ela vai ser calculada. Massa de nitrogênio, 14, mais massa de hidrogênio, são 5 hidrogênios, 4 mais 1, 5 vezes 1, mais oxigênio, 16. Você somando tudo isso, você vai chegar numa massa molar igual a 35 gramas por mol. 35 gramas por mol. E aí ele quer a concentração dessa solução. Ó. A solução preparada com o produto para análise química apresentou a concentração de hidróxido de amônio igual a... Pessoal, concentração é igual a número de mols de soluto
dividido pelo volume da solução em litros. Só que número de mols de soluto eu posso calcular como massa de soluto pela massa molar do soluto. Eminho sobre emão vezes o volume da solução em litros. Substitui agora isso. A concentração vai ser massa de soluto, 52,5 vezes 10 a menos 3 gramas, dividido pela massa molar do soluto, 35 gramas por mol, vezes o volume da solução. Qual foi o volume da solução? 50 ml. Né? É a solução que foi preparada com o produto, é uma solução de 50 ml. O balão volumétrico tinha capacidade de 50 e ele foi completado com água. Beleza? E 50 ml são o quê? 0,05 litros. Né? 50 ml são 0,05 litros. Fazendo essa conta aqui, queridos, vocês vão chegar em uma concentração que vale 3 vezes 10 a menos 2 mols por litro. Tá? Então, essa era a questão. Uma questão de unidades de concentração. Sabendo que concentração é número de mols por volume, você resolveu o problema. Resposta letra C ali, ó. 3 vezes 10 a menos 2. Boa! Então, perceba, questões mais rápidas. Realmente, a 52, ela está destoando ali. É uma questão mais complicada mesmo. Segue o jogo, queridos. Questões 57 e 58. Um dispositivo que converte energia química em energia elétrica. O que é isso? Pilha. Uma pilha. Um dispositivo que converte energia química em energia elétrica é uma pilha. E opera com alimentação contínua dos reagentes que participam das reações no ânodo. E no cátodo é denominado célula a combustível, que é uma pilha. Um esquema desse dispositivo é apresentado na figura. Tá ali, ó. Utilizando-se metanol e oxigênio do ar atmosférico na alimentação desse dispositivo, a reação global que se processa está dada. Mas eu quero que você pense comigo uma coisa. Vamos lá. Pega a reação global ali. Antes de ler a questão, pega a reação global. CH3OH, que é o metanol, mais 3 meios de O2. 3 meios de O2 gasoso. Isso vai dar origem a CO2 e água. CO2 gasoso mais água. Perfeito. 2 águas, né? Para deixar balanceadinho. Então, deixa eu trazer mais para cá. Mais 2 águas. CO2 mais 2 águas. Beleza. Ele dá o ΔH da reação, que é um ΔH negativo. Ou seja, é uma reação exotérmica. Libera energia na forma de calor, se for o caso. Beleza. Agora vamos lá. Queridos, o oxigênio aqui, ele está passando de um NOx igual a 0 para um NOx igual a 2-. Tanto na água quanto no CO2, ele está passando para um NOx 2-. Então o oxigênio está sofrendo o que aqui? O oxigênio está sofrendo uma redução. O oxigênio passando de NOx 0 para 2-, está sofrendo uma redução, um ganho de elétrons. Já o carbono, queridos, aqui a gente tem que olhar para a fórmula molecular do metanol, ele é um composto orgânico, e calcular NOx de carbono em composto orgânico precisa da fórmula estrutural dele. Então nós temos carbono ligado a hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e OH. Esse carbono, entre aspas, é como se roubasse um elétron de cada hidrogênio, porque ele é mais eletronegativo. Então aqui já estaria -1, -2, -3. Só que ele perde um elétron para o oxigênio. E aí fica -2. Então o NOx desse carbono aqui é 2-. Certo? E o carbono, então, ele está partindo de um NOx 2- para um NOx 4+ aqui. Se ele está partindo de um NOx 2- para 4+, o que está rolando aqui com ele é uma oxidação. Né? Aumentou o NOx, oxidação. Então vamos lá. Oxidação acontece
no ânodo. Não sei se você aprendeu assim, mas eu gosto de dizer que numa pilha sempre vale o CRAU. O que é o CRAU? No cátodo acontece redução, no ânodo acontece oxidação. Então, no cátodo é o O2 que vai chegar. Então, no polo positivo aqui, ó, fazendo o desenho na pilha, no polo positivo aqui é O2 que tem que entrar, porque ele vai reduzir. E no segundo ali, no 2, que é o polo negativo da pilha, aqui é onde você vai colocar metanol, CH3OH, que ele é quem está oxidando. Entendeu? Não sei se a questão vai perguntar isso, mas já temos essa noção. Boa? Se eu precisar, eu volto aqui. Beleza. Então, vamos em frente. O reagente 1 que participa da reação, ó, exatamente o que ela perguntou. O reagente 1 que participa da reação, ou seja, o que está no cátodo, é o O2. Só pode ser o O2, porque ele é quem reduz. Entendeu? Então, só de você olhar para a oxirredução do sistema, da reação, você já arrebentou. Então, o reagente 1 que participa da reação que ocorre no eletrodo positivo, que é o cátodo, é o O2. Então, você já eliminou aqui, ó, tchuf, tchuf. Já eliminou letra C e letra D. E ele quer saber a quantidade de elétrons envolvidos na formação de um mol de CO2. Pessoal, para formar um mol de CO2, você teve que sair de carga 2- do carbono para uma carga 4+. Para sair de 2- e chegar em 4+, ele teve que perder 6 elétrons. Aparecer aqui. Teve que perder 6 elétrons. Certo? De 2- para 4+, mudou 6 unidades. É uma variação de NOx de 6 unidades. Tá? Então, só para deixar isso bem claro aqui, o NOx do carbono foi de -2 para 4+. Então, uma variação de NOx de 6 unidades. Portanto, 6 elétrons foram envolvidos nessa reação. Logo, nossa resposta só pode ser a letra A. O2 e 6 mols. Fim de papo para essa primeira. Beleza? Mas a questão 58 também vai tratar desse esquema aí. Tranquilo? 58. Considere as entalpias de formação da tabela. Ele quer saber a classificação termoquímica da reação global. Classificação termoquímica é ESO. É ESO. Você viu ali em cima que o ΔH era negativo, ó. ΔH da reação, ó, menos 727 kJ por mol. Então, já corta o que é endo aí. Já corta endo. Endo cortou, endo cortou. Boa? E aí ele quer saber o quê? Ele deu entalpias de formação na tabela. Classificação termoquímica da reação foi e o valor do ΔH de formação do metanol. Ah, queridos, aqui então a gente vai usar o método das entalpias de formação para cálculo de ΔH. E que método é esse? Vou só buscar a equação aqui de cima. Vou copiar a equação. Ó, copiei e vou dar uma coladinha nela aqui embaixo. Pronto. Feito. Queridos, olhando para a equação aqui, o método das entalpias de formação nos diz o seguinte, olha, eu sei que o ΔH da reação, vou colocar de roxinho aqui, o ΔH da reação é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E aí você começa. O ΔH dessa reação, então, ele é, eu gosto de botar entre colchetes para não me perder. Entalpia dos produtos, você vai escrever, é a entalpia do CO2 mais 2 vezes a entalpia da água, né, o coeficiente estequiométrico vai junto, menos, aí vem a entalpia dos reagentes, produto menos reagentes, vai ser a entalpia do CH3OH. Tia, mas você não vai colocar ali o 3/4 da entalpia do O2? É que a entalpia de substância simples no estado padrão é 0. Então a entalpia do O2 é 0, nem coloquei ali. Certo? Repito, entalpias de substância simples no estado padrão são 0. Por isso eu não coloquei ali. Agora, identifica comigo. O ΔH da reação foi dado no enunciado. Menos 727 kJ por mol.
Aqui ele deu a entalpia do CO2. Tchum. Ele deu a entalpia da água. Tchum. Qual é a única coisa que eu não sei? A entalpia do CH3OH, que é o que eu quero descobrir. É o que ele está perguntando. O ΔH de formação do metanol. Beleza? Então só substitui os valores e continha. Vamos lá. O ΔH da reação, voltei aqui só para ver, menos 727. Menos 727 é igual a entalpia do CO2, que vale menos 394. Mais 2 vezes a entalpia da água, que vale menos 286. Isso tudo menos a entalpia do CH3OH, que é o que eu quero descobrir. Boa? Continha, pessoal. Menos 727, então, vai ser igual a menos 966. Se você somar aqui, menos 394, menos 2 vezes 286, isso dá menos 966. Menos a entalpia do CH3OH. Isso me leva ao valor da entalpia. A entalpia do CH3OH vai ser igual a menos 239 kilojoules por mol. Beleza? Então, uma questão de termoquímica muito direta. E aí, a nossa resposta, letra E. Tem que tomar cuidado com o sinal. Você viu ali que na letra A tinha também ESO, só que um ΔH positivo, de mais 239. Não, é menos 239 pela continha mesmo. Certo? Tranquilo? Boa. Perceba que depois da 52 eu acho que fluiu. 59 também é muito direta, tá? Questão 59 é muito direta. O plástico verde, ou polietileno verde, é um plástico usado na fabricação de sacolinhas e embalagens. A sua constituição é exatamente igual ao polietileno comum. Pessoal, polietileno é o polieteno. Como é que é o polietileno? Lembra que polímero significa polímeros, muitas partes. O polímero, que é o polietileno, ele vem da seguinte equação. Imagina que você tem aqui o etileno, que é o eteno, que é esse composto aqui, ó, C2H4. Beleza? C2H4. Se você pega N moléculas de C2H4 e você quebra essa ligação π aqui, você tem o processo de polimerização, em que você vai ter carbono simples com carbono, os 4 hidrogênios aqui, hidrogênio, 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 só que ao quebrar a ligação π, né, da insaturação, você gerou aqui a possibilidade de formação de uma cadeia. E essa estrutura aqui vai se repetir N vezes. Se esse aqui é o eteno, que também é chamado de etileno, este aqui é o polietileno. Beleza? Polietileno. Então vamos lá, porque a questão fala exatamente disso. Com as mesmas propriedades, mesmo desempenho e versatilidade de aplicações. A única diferença é a matéria-prima utilizada na produção do polietileno verde, que em vez de ser o petróleo, é a cana-de-açúcar. Tá? Então, é de onde vem o etileno? Vem da cana-de-açúcar em vez de vir do petróleo. O etanol obtido da cana-de-açúcar passa por uma reação que dá origem ao composto que é o monômero do polietileno, ou seja, o etileno, o eteno. A etapa de polimerização segue o processo tradicional, foi o que eu te falei aqui. A reação que ocorre com o etanol para a formação do monômero do polietileno e a fórmula molecular desse monômero são... Bom, fórmula molecular do monômero você já sabe, C2H4, certo? É esse cara aqui, C2H4. Tranquilo? Então, nisso aqui você já cortou letra A, você já cortou letra D, você já cortou letra E. Aqui você está na dúvida. O que acontece é uma desidratação intramolecular ou uma oxidação branda? Pessoal, é uma desidratação intramolecular. Imagina o etanol, que é o C2H5OH. Então você tem aqui, ó, carbono, carbono,
hidrogênio, 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 hidrogênio. Vou só descer ele um pouquinho aqui para não ficar acavalado. Olha lá. E aqui eu tenho o grupo OH. O que acontece aqui, queridos, para formar o eteno é justamente uma desidratação dentro da própria molécula de etanol. Você tem esse OH, por exemplo, se juntando com esse H para formar a molécula de água. Então você vai ter aqui a redução, a retirada de água, escrevam menos H2O aqui em cima, e aí você vai ter o etileno. Aqui vai ficar uma ligação dupla, e agora fica aqui 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Certo? Eu vou ter aí a retirada de um hidrogênio, e a gente vai ter a desidratação intramolecular. Esse é o jogo, tá bom? Então, fomos. Essa é a questão 59. Questão 60. Questão 60, perceba que é a parte de orgânica da prova, né? A gente não tinha falado de orgânica ainda, entramos na parte de orgânica. Questão 60 diz assim: a molécula representada na figura é uma substância empregada em medicamentos para tratamento de asma. Tá aí a substância azona. Essa molécula apresenta átomos de carbono tananã, que dão origem a isômeros tananã. Um desses átomos de carbono está ligado a um grupo funcional que pertence à função tananã. As lacunas preenchidas respectivamente por... Pessoal, aqui eu tenho que lembrar de isomeria e entender que tipo de carbono gera tal isomeria. E uma coisa que chama muito atenção é a existência de carbonos assimétricos ou carbonos quirais. Lembra aqui que é um carbono quiral? Carbono quiral é um carbono que é ligado a 4 coisas diferentes. O carbono que é ligado a um radical R1, aqui um R2, aqui um R3 e aqui um R4, e todos eles diferentes entre si, vai ser chamado de um carbono quiral. E a gente às vezes representa ele com um asterisco, certo? Carbono quiral, um carbono assimétrico. E esse carbono quiral ou assimétrico dá origem à geometria óptica. Certo? Carbonos assimétricos dão origem à geometria, à isomeria óptica. E se eu estivesse falando de carbonos insaturados, lembra, carbono insaturado, se a gente tiver aqui a seguinte situação, carbono insaturado, e aí você tem aqui R1, R2, e aqui R3, R4, se R1 for diferente de R2, R3 diferente de R4, não precisa ser todos diferentes, R1 diferente de R2, R3 diferente de R4, eu posso ter uma isomeria que a gente chama de isomeria espacial cis-trans. Tá? Então, aí eu falo de carbonos insaturados. Se eu tenho carbonos formando dupla e eu tenho essa circunstância aí eu posso ter uma isomeria cis-trans. São os dois tipos de isomeria que dependem do carbono do jeito que o enunciado coloca. Apresenta átomos de carbono tananã. Então você olha, tem a ver insaturado com cis-trans, aqui você ainda pode não cortar, ó. Letra E, insaturados com cis-trans. Assimétricos e ópticos também. Assimétricos e ópticos também têm relação. Assimétricos e cis-trans que tem na letra A, tem nada a ver. Essa molécula apresenta átomos de carbono assimétricos, que dão origem a isômeros cis-trans. Mentira! Carbono assimétrico dá origem à isomeria óptica, a isômeros ópticos. E carbonos insaturados dão origem a isômeros cis-trans. Então, letra A e letra B estão fora. Letra A e letra B estão fora. Tranquilo? Só que agora você olha para a molécula e pensa, tem carbono insaturado nessa molécula, tirando os carbonos que estão em anéis aromáticos, né? Você está vendo que tem 2 anéis aromáticos nessa molécula, um aqui e um aqui. Não tem carbono insaturado. Então a letra E você já corta. Então você tem que procurar ali carbonos assimétricos, ou seja, carbonos que estão ligados a 4 ligantes diferentes, e aí você identificar quais são as funções que estão ligadas a eles. Vou dar um zoom aqui, ó, um zoomzaço, para a gente enxergar onde estão os carbonos assimétricos. Vou apagar essas setinhas aqui, vou apontar de azul.
Pessoal, esse carbono aqui, ó, é um carbono assimétrico. Perceba, esse carbono, ó, ele está ligado a um grupo NH. Esse carbono está ligado a um hidrogênio que não aparece, né? Os hidrogênios não aparecem aqui. Está ligado a essa cadeia que continua aqui, ela continua, e ele está ligado a outro carbono aqui. Então ele é um carbono assimétrico, está ligado a 4 coisas completamente diferentes. Tranquilo? Esse outro carbono aqui também é um carbono assimétrico, confere. Esse outro carbono também é um carbono assimétrico. Você tem, vou botar aqui do lado, carbono ligado a um grupo OH, ligado a uma cadeia que continua para lá, ligado a uma cadeia que continua para cá, e elas são diferentes entre si, ligado a um hidrogênio, que não aparece na fórmula. Então eu tenho 2 carbonos assimétricos que dá para perceber de cara. Beleza. Esses carbonos assimétricos, tem algum deles que está ligado a uma amina ou amida, que são as alternativas que eu tenho ali, ó. O que sobrou para mim foi amida e amina. Sim, ele está ligado aqui a esse grupo NH, esse cara. E esse grupo NH caracteriza uma... Peraí, deixa eu só arrumar. Caracteriza uma amina. Beleza? Isso aqui é uma função amina. Peraí. Aqui. Isso aqui é uma amina. Lembra que a amina é nitrogênio ligado a carbonos ou ao hidrogênio direto, né? Agora, quando você tem uma amida, a amida, ela funciona assim. Você tem aqui um carbono, aí dupla O aqui, aí um grupo NH2 aqui, por exemplo. Isso é uma amida. Tem que estar ligada a um C dupla O. E não aparece C dupla O aí nessa região da molécula. Então, amina de fato. Beleza? Então, resposta letra D de dado. Acabou. Fechou? Última questão, meus queridos. E é uma questão, basicamente, de unidades. Então, acho que não tem nada de muito complexo nela. Só temos que prestar atenção mesmo. Então, vamos lá. O resultado de um exame de dosagem de glicose foi apresentado como 91 miligramas, vou botar aqui, 91 miligramas por decilitro. Por decilitro. Pessoal, miligrama é a mesma coisa que 10 a menos 3 gramas. E se eu for levar para o sistema internacional, eu tenho que levar para quilograma. E um quilograma são 1000 gramas. Então, 1 grama é 10 a menos 3 quilogramas. Então, vai ficar 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Certo? São 10 a menos 3 gramas e cada grama é 10 a menos 3 quilograma. Então, eu entendo que 1 miligrama são 10 a menos 6 quilogramas. Certo? E por outro lado, 1 decilitro é a mesma coisa que 10 a menos 1 litro. E nós sabemos que 1 metro cúbico são 1000 litros. 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, cada litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, 1 decilitro é 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Ou seja, 10 a menos 4 metros cúbicos. Percebe? É um joguinho de unidades que a gente vai ter que fazer. Então, 91 miligramas por decilitro é a mesma coisa que 91 miligramas, que são 10 a menos 6 quilogramas, dividido por decilitro, que são 10 a menos 4 metros cúbicos. Metros cúbicos. E aí, como é que fica isso? 91. 10 a menos 6 por 10 a menos 4, isso dá 10 a menos 2. 91 vezes 10 a menos 2 quilogramas. Opa! 10 a menos 2 quilogramas por metro cúbico, aí eu só ajusto para a notação científica. Isso é a mesma coisa que 9,1 vezes 10 a menos 1 quilogramas por metro cúbico. E isso nos traz como resposta a letra C. Olha lá. 9,1 vezes 10 a menos 1 quilogramas por metro cúbico.
Beleza? Essa foi a prova de conhecimentos gerais da Santa Casa 2022. Percebam que teve questões fáceis, médias e difíceis, né? Principalmente, eu estou destacando aquela questão 52 de estequiometria. Foi uma prova abrangente, falou de processo de separação de misturas, unidades de concentração, falou sobre química orgânica, falou sobre termoquímica, sobre eletroquímica, não falou de radioatividade. E vários outros tópicos da química, mas uma prova que tem um número limitado de questões acaba deixando para a prova de conhecimentos específicos alguns conteúdos. Beleza? Queridos, espero ter ajudado de coração, espero que vocês tenham gostado desse formato do vídeo e que essa resolução mais calma e explicativa dos enunciados te ajude a fazer uma boa revisão, né, a interpretar bem os enunciados. E aí fica o meu pedido, se você curtiu, compartilha com os amigos vestibulandos, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like e a gente se vê por aí. Beijos e abraços, valeu, falou, queridos!